Olá, pessoal. Nós vamos dar início à nossa aula, a nossa terceira aula de saúde coletiva e da escola. Vamos lá. E aí, como a gente já tinha visto na última aula, a gente vinha falando sobre doenças de prevalência local. E aí, para terminar, ficou faltando o diabetes mellitus, certo? E aí a gente vai dar uma olhadinha nele hoje. E aí, o que seria o diabetes mellitus? O diabetes mellitus, ele é o distúrbio metabólico, certo? De etiologia heterogênea, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidrato, né, como proteínas, gorduras, e eles são resultantes do defeito da secreção e ou da ação da insulina, tá? Então, o diabetes mellitus, que é esse distúrbio metabólico, né, ele traz algumas características, como, por exemplo, a fome frequente e perda de peso inexplicável. O que seria essa fome frequente? Né? Como seria denominada melhor essa fome frequente? Seria a polifagia, certo? Então, polifagia é exatamente essa fome frequente, essa fome excessiva, tá? A polifagia, juntamente com a perda de peso. A pessoa também apresenta uma vontade maior de urinar, uma frequência maior com relação à urina. E aí, essa frequência aumentada, ela é denominada de poliúria, tá? Então, poliúria é uma frequência aumentada da urina. Existe também a característica como ganho de peso, a pessoa está sempre com sede, e esse estar sempre com sede, ele é tido como a polidipsia, tá? Então, polidipsia é essa sede excessiva. Além disso, nós temos a fadiga extrema, a tontura, feridas que cicatrizam lentamente, os pés e mãos vão apresentar dormência, certo? Então, existem sempre essas características que nos levam a acreditar que aquela pessoa ela pode estar com diabetes mellitus. E aí nós temos a prevenção primária e a prevenção secundária da diabetes mellitus, certo? Na prevenção primária, a gente vai evitar a doença. A gente vai fazer o quê? Ter uma alimentação saudável, aliar essa alimentação, atividade física, e para aquelas que são gestantes, a gente vai estimular o aleitamento materno, certo? Porque além da diabetes tipo 1 e 2 que a gente vai ver, também existe a diabetes gestacional. A prevenção secundária ela é feita através de complicações, prevenção das complicações agudas e crônicas, como, por exemplo, o diagnóstico e o tratamento precoce, tá? Então, fazendo o diagnóstico precoce e um tratamento adequado, então vai se fazer uma prevenção de forma secundária, né? A primária, como a gente já viu, é alimentação saudável, prática de exercício, estímulo ao aleitamento materno, e a secundária seria justamente já o diagnóstico precoce, né? Juntamente com o tratamento. Aí a classificação da diabetes mellitus. A diabetes mellitus ela é classificada em tipo 1, tipo 2 e gestacional, certo? Então, a tipo 1, ela é uma forma de diabetes que ela é resultado da destruição das células beta do pâncreas. Essas células elas são as responsáveis pela produção da insulina. Então, por um processo imunológico, ou seja, pela formação de anticorpos pelo próprio organismo contra essas células betas, vai levar à deficiência de insulina, certo? Então, existe um processo no qual as células beta-pancreáticas, elas vão ser, elas vão morrer, tá? Como é que eu posso dizer? Vão atingir elas, tá? Vai existir a destruição, os anticorpos vão vir e vão matar as células beta do pâncreas, tá? É um processo autoimune. Então, nesse caso, seria diabetes tipo 1. E ela vai acometer, geralmente, crianças e jovens sem excesso de peso. Ela vai ser de início abrupto, rápido, uma evolução rápida. E logo, ela, se não cuidar, ela vai evoluir para a cetoacidose. Tá? E a cetoacidose a gente vai ver mais na frente melhor o que é. Então, ela vai ocorrer como a gente já viu, a destruição das células beta. Houve destruição de células betas é a tipo 1, diabetes tipo 1. A tipo 2, o que acontece? A insulina ela vai ser produzida pelas células beta-pancreáticas, só que em quantidade insuficiente, tá? A ação da insulina que resta, ela vai ser dificultada por alguns fatores, como, por exemplo, obesidade, sedentarismo, uma dieta errada,
certo? Então, alguns desses fatores acabam influenciando e contribuindo para a questão do diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2 acomete geralmente quem? Adultos com uma longa história de excesso de peso e de hereditariedade também. Ele vai ser de início insidioso e vai ter sintomas mais brandos, certo? Já o diabetes gestacional, ele é um estado de hiperglicemia menos severo que no diabetes tipo 1 e 2, e ele vai ser detectado pela primeira vez na gravidez. Deve-se ter um cuidado maior com essas gestantes, e aí vai ser diabetes gestacional exatamente quando for diagnosticado pela primeira vez. Ela não tinha antes, ela foi diagnosticada apenas pela primeira vez na gravidez. E aí esse diabetes gestacional, espera-se que ao fim da gravidez, ao fim da gestação, ele também passe, ele também acabe. Então, é necessário ter um acompanhamento dessa gestante mesmo após o parto, né? E nós temos o diagnóstico, como é que a gente faria mais ou menos o diagnóstico do diabetes. E aí nós temos três formas, né? Com a glicemia normal, o que seria uma pessoa com pré-diabetes e uma pessoa já com diabetes, quais seriam os níveis, tá? Então, a glicemia normal seria abaixo de 100. Tá? Abaixo de 100 é a glicemia de jejum, que é justamente quando tem aquela falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas. Então, teve esse intervalo e a glicemia de jejum deu menos de 100, a pessoa não tem diabetes, tá? O TTG, que seria feito 2 horas após, né, 75 gramas de glicose ingeridas. Então, ingeriu 75 gramas de glicose, mais ou menos. Né, fez o teste depois de 2 horas e a glicemia deu abaixo de 140, ótimo. A glicemia casual, o que seria essa glicemia casual? Ela seria realizada em qualquer momento, independente da última refeição. Então, escolheu um momento aleatório do dia e fez a glicemia de jejum, e aí ela deu menor do que 200, então, ótimo. E nós temos a hemoglobina glicada, tá? Que quando testada, ela deve dar abaixo de 5,7%. O pré-diabetes, a glicemia de jejum, ela vai dar de 100 a 125. Então, anteriormente, ela era conhecida como glicemia de jejum alterada, tá? Então, não era glicemia de jejum, era glicemia de jejum alterada, tá? De 100 a 125. O TTG seria de 140 a 199. A glicemia casual no pré-diabetes não existe e a hemoglobina glicada seria de 5,7 a 6,4%. O diabetes mellitus em si, ele seria com a glicemia de jejum maior ou igual a 126. O TTG daria maior ou igual a 200. A glicemia casual, ela daria maior ou igual a 200, já com os sintomas clássicos. Os sintomas clássicos, como a gente viu, por exemplo, tinha a polifagia, a poliúria, a polidixia. Então, seria a glicemia casual acima ou igual a 200, juntamente com esses sintomas, certo? Anteriormente, era denominada tolerância diminuída da glicose. E a hemoglobina glicada seria acima ou igual a 6,5%. E aí nós temos continuando ainda a questão do diagnóstico, ele também é feito através de excesso de peso, né? Juntamente com alguns outros fatores, como, por exemplo, a história de pai e mãe com diabetes, hipertensão arterial maior do que 140/90, ou uso de hipertensivos em adultos, de antihipertensivos, né? A história de diabetes gestacional do recém-nascido com mais de 4 quilos, a dislipidemia, né? A hipertrigliceridemia acima de 250 ou HDL-C abaixo de 35. O exame prévio de HbA1c seria maior ou igual a 5,7 com a tolerância diminuída de glicose ou de glicemia de jejum alterada, obesidade severa com acanthus nigrans e a síndrome de ovário policístico, tá? Atualmente, essas nomenclaturas, elas, como, por exemplo, a tolerância diminuída à glicose, a glicemia de jejum alterado, elas são denominadas como pré-diabetes, com risco aumentado a diabetes. E aí, com o excesso de peso, nós também temos a história cardiovascular aliada à inatividade física ou uma idade superior a 45, né, igual ou superior a 45, ou um risco vascular moderado.
O tratamento, ele vai ser feito através do tratamento medicamentoso juntamente com o não medicamentoso e juntos eles devem fazer o tratamento medicamentoso com o não medicamentoso. O não medicamentoso são justamente, por exemplo, como a gente já viu também, uma alimentação melhor, atividade física, tá? Então, esse é o tratamento não medicamentoso. E o medicamentoso a gente vai ver mais na frente quais seriam esses medicamentos. Então, é muito importante entender que para fazer controle glicêmico, a gente vai precisar de 2 tipos de tratamento, não apenas o não medicamentoso, nem apenas o medicamentoso. Então, vai ter caso de usar os dois, certo? E aí, para tratar o diabetes mellitus tipo 1, vai ser usado além da terapia não farmacológica, né? Esse tipo de diabetes ele vai exigir sempre a administração da insulina. Ela vai ser prescrita em esquema intensivo, divididas em insulina basal e insulina prandial, tá? Então, o que seria essa insulina basal e essa insulina prandial? A insulina basal, como a gente vai ver. Então, a insulina basal, ela faz o efeito o tempo todo, tá? Então, ela não vai deixar o fígado produzir glicose sem parar. Então, ela vai todo o dia. Seriam as insulinas basais. E existem as insulinas prandiais, que vão ser aquelas que cobrem um aporte aumentado de glicose, ou seja, elas cobrem apenas uma refeição. Então, geralmente, elas são usadas antes de comer, né, aplicada. E aí, 2 horas após, a glicose ela deve dar menor do que 180 ou então 160. Então, as insulinas basais, elas duram por um longo período, né? E as prandiais não, elas são justamente para um aporte aumentado de glicose, então vai ser aplicado geralmente após as refeições. Já as doses delas, elas são ajustadas de acordo com as glicemias capilares, realizadas ao menos 3 vezes ao dia, tá? E aí existe um esquema que reduz a incidência dessas complicações, sejam elas microvasculares ou macrovasculares, tá? E existe uma comparação com o tratamento convencional, que seria feito com 2 doses de insulina. A tipo 2, ela vai acometer a grande maioria dos indivíduos com diabetes. Ela vai exigir tratamento não farmacológico e, em geral, esse tratamento ele vai ser complementado com antidiabéticos orais. Eventualmente, 1 ou 2 doses de insulina basal, conforme a evolução da doença. Então, veja que a tipo 2, ela pode também ser controlada apenas com tratamento não farmacológico, tá? Mas aí, geralmente, as pessoas elas não conseguem, em sua maioria, controlar a glicose somente com o não farmacológico. Então, no tipo 2, a gente vai aliar o não farmacológico ao farmacológico com os antidiabéticos orais. E aí, o tratamento da diabetes mellitus com esses antidiabéticos orais, eles vão ser de primeira escolha para o tipo 2, como a gente viu, porque ele é não responsível a medidas não farmacológicas isoladas. Então, como eu disse, somente o não farmacológico, nesse caso, não vai resolver, tem que aliar com o antidiabético oral. Eles vão promover controle estrito da redução da incidência de complicações, tem uma boa aceitação pelos pacientes, tem uma simplicidade na hora da prescrição e eles levam a menos aumento de peso em comparação com a insulina. E aí, o que acontece? Esses antidiabéticos orais, eles serão contraindicados para gestantes, tá? Sendo necessário, nesse grupo, o tratamento com a insulina, quando as medidas não farmacológicas não forem suficientes. Então, para gestantes que foram diagnosticadas com diabetes tipo 2, vai ser de primeira escolha as medidas não farmacológicas. Se por algum acaso só as medidas não farmacológicas não resolverem, elas serão aliadas a doses de insulina, não a antidiabéticos orais, tá? Para elas não é recomendado, é contraindicado. E aqui são alguns medicamentos de antidiabéticos orais, tá? Ó, a metformina, por exemplo, as glitazonas, elas vão atuar no fígado, tá? Fazendo a redução de glicose. As medicamentos orais, as glitazonas, juntamente
ela reside a periférica. Tá? As sulfonilureais e a natiglinida, elas vão atuar justamente no pâncreas, fazendo estimulação da secreção da retardar a absorção de hidratos de carbono. Então, aqui são as medicações que são os antidiabéticos orais, tá? As glitazonas, a metformina, a nateglinida, as sulfonilureais e a acarbose. São os medicamentos de antidiabéticos orais. E aí nós temos a insulina, certo? A insulina, ela é um tratamento de terceira linha, tá? Indicada em casos de difícil manejo e de glicemia acima de 300. Então, a insulina só é indicada com a glicemia acima de 300. O SUS ela distribui de forma ampla a NPH e a regular, que são 2 tipos de insulina, mas, além desses, tem mais outros 2, tá? Que a gente vai ver mais um pouquinho na frente. Então, a insulina NPH, ela tem uma ação intermediária, tá? Uma ação intermediária de mais ou menos um início de ação de 2 a 4 horas. O seu pico é atingido de 4 a 10 e a sua duração, o seu efeito, vale de 10 a 18 horas, tá? É uma ação intermediária. Já a insulina regular, de meia a 1 hora é o início que ela começa a agir. De 2 a 3 horas a gente tem o pico da ação e o efeito vai durar de 5 a 8 horas. Então, é uma ação ultra rápida. Então, a insulina NPH e a insulina regular são 2 tipos de insulina que é distribuído amplamente pelo SUS. E aí nós temos as insulinas, como a gente viu logo no iniciozinho, as que são basais e as que são prandiais, né? Lembra que as basais, elas têm um efeito mais duradouro por mais tempo. Pois bem, as basais, elas são intermediárias e de longa duração. Intermediárias, como a gente viu, tem a NPH, e as de longa duração nós temos a detemir, a glargina e a degludeca, tá? Então, essas são as de longa duração. As rápidas, que são as prandiais, né? Que são aquelas que têm um efeito que devem ser tomadas, por exemplo, após as refeições, para um efeito mais rápido. Então, temos as rápidas e a ultra rápidas. As rápidas, como a gente já viu, é a regular, e as ultra rápidas nós temos a lispro, asparte e a glulizina. Então, esses são os tipos de insulina e os períodos de duração de cada um. As complicações da diabetes mellitus podem ser agudas ou crônicas, tá? As agudas, nós vamos ter a cetoacidose diabética, que a gente, como eu já falei, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Nós temos a síndrome hiperosmolar e também nós temos a hipoglicemia. Nas crônicas, a gente vai ter complicações micro e macrovasculares. As vasculares, nós temos a retinopatia, a nefropatia, a neuropatia. Já as macrovasculares, nós vamos ter doença coronariana, doença no cérebro, doença cerebrovascular, doença vascular periférica. Então, nós vamos ter complicações tanto agudas quanto complicações crônicas, tá? E a gente vai ver a complicação aguda, que é a cetoacidose diabética. O que seria isso, tá? Então, a cetoacidose diabética, ela seria a ausência ou a acentuada, inadequada de insulina. Então, geraria um estado hiperglicêmico, acitódico e de depressão do volume, tá? Então, a cetoacidose diabética, ela é uma emergência médica, tá? Ela é uma emergência médica e ela acontece quando os níveis de açúcar, ou seja, de glicose no sangue do paciente, que é diabético, ele vai se encontrar muito, muito alto. E acompanhados juntamente com o aumento da quantidade de cetonas no sangue. Então, geralmente, elas acometem pessoas com diabetes tipo 1, onde o pâncreas ele não produz a insulina. Então, dessa forma, o paciente ele vai precisar aplicar a insulina exógena em intervalos mais regulares por meio de injeções. Tá? Então, no diabetes tipo 1, que é o quê? Quando existe a morte das células beta, e aí não existe a produção de insulina. Então, como
a insulina vai ocorrer um acúmulo de glicose e aí vai gerar uma cetoacidose diabética com o estado hiperglicêmico. Então, as principais causas são o quê? A diminuição ou a omissão da dose de insulina, uma doença ou uma infecção, um diabetes não diagnosticado e não tratado, medicações hiperglicemiantes de intercorrência grave, como IAM, AVE e traumas, e uma atenção maior deve ser dada, porque ela como já comentado, ela acomete geralmente pessoas com diabetes tipo 1. Então, é importante estar fazendo esse diagnóstico precoce e tratando logo, porque pode levar a uma cetoacidose, e a cetoacidose pode levar, inclusive, a coma, a morte. Então, a cetoacidose diabética tem os sintomas iniciais e os sintomas tardios. E os sintomas iniciais é o quê? A sede poliúrica, que seria poliúria, a hiperglicemia, o aumento de corpos cetônicos na urina. Já os sintomas tardios, cansaço, sonolência, tá? Pele ressecada, avermelhada, náuseas, vômito, dores abdominais. Essas dores abdominais, elas só acontecem por causa da cetoacidose. Da diabetes em si, ela é uma característica da cetoacidose diabética, tá? Que é uma complicação aguda da diabetes. Dificuldade respiratória, hálito com odor forte. E aí, depois da cetoacidose, você vai ver a questão do pé diabético, tá? Então, o pé diabético, deixa eu ver. Ele pode acontecer justamente com úlcera nos pés. E aí, tanto pode acontecer por uma ulceração de hepática, tá? Na isquêmica vai ocorrer uma claudicação intermitente, tá? O que seria essa claudicação intermitente? Seria uma dor que ela geralmente acomete os músculos, tá? Porque não tá indo para lá, e aí fica tendo espasmos, tá? No músculo, geralmente, quando anda. Quando para, a dor para. Quando anda, começa a doer de novo. Então, seria a claudicação intermitente. E o pé fica frio, existe a ausência dos pulsos, tá? Então, isso é o pé diabético isquêmico. O pé diabético neuropático, existe o sistema nervoso periférico, onde vai ser atingido, né, com úlceras, vai ter uma temperatura aumentada e alteração de sensibilidade, tá? O que seria esse pé diabético? Seriam feridas que podem ocorrer no pé de pessoas com diabetes. E aí, essas feridas, por a pessoa ter diabetes, tem uma difícil cicatrização. Então, devido aos níveis elevados de açúcar no sangue ou circulação sanguínea deficiente. É uma das complicações mais comuns do diabetes mal controlado. Aproximadamente um quarto dos pacientes com diabetes eles vão desenvolver as úlceras nos pés e 85% dessas amputações de membros inferiores ocorrem em pacientes com diabetes, tá? Então, esse pé diabético, essa ulceração, essa abertura de feridas nos pés é característico do pé diabético. Como é que eu posso fazer o cuidado desse paciente que tem diabetes e pode ser acometido pelo pé diabético? Então, deve realizar a higiene diária dos pés e secá-los com cuidado, cortar as unhas macios, meias e sem costura, nunca meio apertado. Examinar os pés para identificar precocemente mudança de cor, inchaço, dor, algum tipo de rachadura, sensibilidade na pele. Controlar os níveis de açúcar no sangue vai ajudar a prevenir e a tratar os úlceras dos pés, né? Procurar um profissional de saúde, né? Caso perceba dormência, no caso é para pessoas. Então, se uma pessoa lhe refere que ela está apresentando dormência, o pé está com a ferida, ela ainda não sabe se é diabética, então é importante fazer testes para ter um diagnóstico o mais rápido possível e começar a tratar. Então, que testes devem ser feitos para a gente saber se essa pessoa é diabética ou não, se ela está perdendo a sensibilidade, que é uma das coisas que acometem pessoas com diabetes. Então, o que vai acontecer? A gente vai usar 4 tipos de testes, começando pela aplicação do monofilamento de 10 gramas, certo? Que vai ser o quê? Vai ser esse monofilamentozinho aqui. Vai ser colocado geralmente no hálux, tá? Na parte plantar do pé, ou no dedão do pé, e também nos metacarpos, tá? Nos metacarpos no primeiro, no terceiro, no quinto metacarpo. E aí vai colocar e fazer uma leve pressão com esse monofilamento por, no máximo, 2 segundos, tá? E vai verificar com essa pessoa se ela está sentindo o que está sendo, a pressão que está sendo exercida pelo monofilamento. Geralmente, uma pessoa de olhos
como tem aqui no pezinho, põe a pessoa deitada de costas, e aí a gente vai fazer o teste com o monofilamento. E aí a gente vai ver o que acontece. Se por algum acaso faz por 3 vezes. Geralmente, uma dessas vezes a gente não é falso, tá? A gente diz que tá botando e realmente não bota. Justamente para a gente testar se essa pessoa está ou não está sentindo. Quando a gente vai fazer, geralmente também evita se colocar em calosidades, né? Já que ali está um tecido mais grosso. Então, a gente vai fazer onde não tem a calosidade, onde como a pessoa estando de olhos fechados ou de uma forma que a pessoa não consiga ver o que a gente está fazendo. A gente vai fazer uma pressãozinha por no máximo 2 segundos, 3 vezes, geralmente uma das vezes sendo falsa. E aí, se, por exemplo, 2 vezes ela falar e acertar, ou 2 ou mais vezes acertar o que a gente fez, então essa pessoa, ela tá bem, tá? Ela não perdeu a sensibilidade. Agora, se, por exemplo, ela errou 2, errou as 3 vezes que você fez, então essa pessoa está com perda de sensibilidade. E geralmente a gente faz não só um teste, geralmente a gente faz um teste e acaba fazendo o segundo para ter uma maior comprovação. E aí, por exemplo, aqui nós também temos o teste de aplicação de percepção de picado, tá? Que aí, o que vai acontecer? Vai ser feito com palito, com agulha, também vai ser feito lá no hálux, né, dorsal do pé. Geralmente, do lado da unha, no dedão, vai se fazer uma pressão, vai perguntar se essa pessoa está sentindo ou não. Geralmente, também, assim como a aplicação do monofilamento, é feito 3 vezes. Uma vez a gente faz de forma falsa, justamente para ter a certeza de que essa pessoa não está nos enganando, né, não está roubando na hora de fazer o teste. E aí, se 2 vezes ou mais, tá, não perdeu a sensibilidade. Menos que isso, ela já vai estar com a perda de sensibilidade, tá? O exame sensorial com o diapasão, né, de 128 Hz, é feito entre as articulações do hálux, nos punhos, na clavícula, nos cotovelos, para saber se a pessoa está realmente sentindo a vibração, tá? E aí vai ver, bota para vibrar, botou lá na articulação do hálux, por exemplo, que nem tá aí na fotinha, aí a gente vai perguntar se a pessoa está sentindo se parou de vibrar ou não, tá? Do mesmo jeito a gente vai fazer de 3 vezes. Fez 3 vezes, a pessoa sentiu 2, sentiu 3 vezes, acertou justamente a hora que parou de vibrar, porque você está lá segurando, você sabe. E aí, mais do que 2, 3 vezes, a pessoa não perdeu a sensibilidade. Menos que isso, né, existe uma alteração da sensibilidade. Aí nós temos o reflexo de Aquileu, que ele é feito no calcânio, né, que nem está aí na imagem. Tem que fazer a flexão do pé, tá? Então, é feita a percussão com essa parte aqui, ó, tá? Esse objeto é batido no calcânio da pessoa, né? No nervozinho acima do calcânio, e aí essa pessoa deve fazer um movimento de flexão, tá? Do pé. Fez o movimento, geralmente faz assim como os outros 3 vezes, fez o movimento, então, beleza, não fez, existe a perda de sensibilidade. Então, só lembrando que que não se faz somente um teste, tá? Geralmente se faz 2 associados para ter a certeza. E aí a gente vai entrar, terminou a parte de diabetes, e a gente vai entrar nos programas e ações de atenção à saúde. Então, eu vou apresentar para vocês alguns programas existentes na atenção à saúde do SUS. E aí nós temos o PENASP, que é a atenção integral à saúde das pessoas no sistema prisional, tá? É uma iniciativa que prevê a inclusão da população penitenciária no SUS, garantindo que o direito à cidadania se efetive na perspectiva dos direitos humanos. Então, é a atenção integral às pessoas que estão em sistema prisional. O Cartão Nacional do SUS, ele é um documento de identificação do usuário e ele contém informações como dados pessoais, contatos, além de RG e CPF. A Estratégia de Saúde da Família, que é tida como ESF, ela é um projeto que propõe a reorganização da atenção básica no país, de acordo com preceitos do SUS, a partir da expansão, da qualificação e da consolidação do atendimento prestado. A Força Nacional do SUS, tá? Ela é um programa de cooperação que atua na prevenção, na assistência e na repressão a situações
epidemiológicas ou desastres de desassistência de estados e municípios, tá? Já o Humaniza SUS é uma política nacional, é a política nacional de humanização. Ela existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS nas práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil. Existe também o programa Melhor em Casa, que é um serviço de atenção domiciliar, tá? Ele é um serviço que presta atenção à saúde na moradia do paciente, oferecendo prevenção e tratamento de doenças e a reabilitação, a fim de garantir a continuidade do cuidado pelo SUS. A Política Nacional de Atenção à Saúde Bucal, que tem como slogan Brasil Sorridente, ela é uma política que reúne uma série de medidas para garantir ações de promoção, prevenção, recuperação de saúde bucal de todos os brasileiros. O PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, ele contribui para a formação integral de estudantes, a partir de ações de promoção de saúde e prevenção de doenças de crianças, adolescentes e jovens da rede pública de ensino. A Rede Cegonha ela é uma estratégia que reúne um pacote de ações para garantir o atendimento de qualidade, né, seguro e humanizado para mulheres, da gravidez até os 2 primeiros anos de vida da criança. Tem o Programa de Farmácia Popular do Brasil, que ele é um programa que foi criado com o objetivo de oferecer o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais, como parte da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. O programa Mais Médicos é um projeto que propõe a melhoria do atendimento aos usuários do SUS, levando médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais. E temos também o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, onde esse programa ele tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbidade, né, a mortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco. Nós temos também a rede de bancos de leite humano, tá, que ela tem por missão a promoção da saúde da mulher e da criança, mediante a integração e a construção de parcerias com órgãos federais, a iniciativa privada e também de toda a sociedade. O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ele é um serviço que disponibiliza atendimento pré-hospitalar, tá? Fora do hospital, e as vítimas em situação de urgência ou emergência, que possam levar a sofrimento, a sequelas ou até mesmo a morte. A UPA, né, que ela funciona de modo 24 horas, é uma unidade de pronto atendimento. O serviço se concentra em atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica e a atenção hospitalar. E dentre esses programas, nós temos um muito importante também, que a gente vai falar dele agora e também mais na frente, na próxima aula, que é o Programa Nacional de Imunização, tá? PNI, Programa Nacional de Imunização. Ele é um caso de sucesso reconhecido internacionalmente, tá? Então, através do PNI, algumas doenças como a varíola, a poliomielite, como que é a paralisia infantil, elas foram erradicadas, né? Além delas, também foram reduzidos casos de morte em decorrência de doenças como sarampo, rubéola, o tétano, a difteria e a coqueluche, tá? Então, o calendário nacional de vacinação no Brasil, ele vai contemplar não apenas crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes, além dos povos indígenas. Ao todo, são disponibilizados na rotina de imunização 19 vacinas, tá? Na rotina de imunização. No geral, é ofertado à população 45 diferentes imunobiológicos para toda a população, cuja proteção inicia nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida. Então, esse é o PNI, o Programa Nacional de Imunização. E aí, terminando a parte de programas, a gente vai dar início à rede de frio, tá? Não rede de frios, tá? Não é queijo, presunto, é rede de frio, sem o S, tá? Então, o que seria essa rede de frio? É muito importante a gente prestar atenção nesses conceitos de rede de frio e cadeia de frio, tá? É diferente. Então, a rede de frio ela é um sistema amplo que inclui uma estrutura técnico-administrativa orientada pelo PNI por meio de normatização, planejamento, avaliação e financiamento, tá? Que visa a manutenção adequada da cadeia de frio. Então, a rede de frio é um sistema, tá? Que visa a manutenção da cadeia. Então, veja que a cadeia ela faz parte da rede de frio. Então, a cadeia de frio ela é um processo logístico, tá?
processo logístico da rede de frio para a conservação de imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, de forma oportuna e eficiente, assegurando a preservação de suas características originais. Então, a cadeia de frio é o processo logístico que contempla o quê? Recebimento, armazenamento, distribuição e transporte dos imunobiológicos, tá? Então, a cadeia de frio é um processo logístico da rede de frio, tá? Diferente. E aí, o que acontece? Existe uma estrutura dentro da rede de frio para fazer o acondicionamento, a distribuição. Existe uma estrutura justamente para que não se perca as propriedades originais dos imunobiológicos, tá? Então, nós temos instâncias. Nós temos as instâncias nacional, estadual, regional, municipal e a local. Então, o que acontece? Essa rede de frio, ela vai ser financiada pelo Ministério da Saúde, tá? Então, essas vacinas que a gente recebe em nível municipal, ela não é comprada com dinheiro do município, nem com dinheiro do estado, tá? É um dinheiro que vem do Ministério da Saúde, exclusivamente para a compra desses imunobiológicos. Então, a rede de frio, ela é financiada pelo Ministério da Saúde. E aí, como a gente viu, a cadeia de frio ela é um processo logístico que se encontra dentro da rede de frio. E essa cadeia de frio, ela funciona justamente, como eu já falei, para manter as características dos imunobiológicos, tá? Para manter a qualidade e a eficácia desses imunobiológicos durante esse translado de uma instância para outra. Porque não adianta ter uma alta cobertura vacinal se durante esse processo de transporte as vacinas, os imunobiológicos, eles perderam a sua qualidade, a sua eficácia, né? Então, é importante manter o controle dessa qualidade de uma instância para outra. É feito em 3 níveis, né, de gestão. A gente viu as instâncias, mas eles são feitos em 3 níveis de gestão, que são federal, estadual e municipal. E dentro desses 3 níveis existem as instâncias, como a gente já viu aí. Então, o que acontece? Na instância nacional, existe a coordenação geral do PNI. Então, é a coordenação geral que vai fazer a normatização, vai avaliar a qualidade, vai fazer a compra, vai formular o calendário, né, ou atualizar o calendário vacinal, vai se comprar novas vacinas, vai se, enfim, ver o processo de novas vacinas. Então, tudo isso é feito na instância nacional, com a coordenação geral do PNI, na instância nacional, certo? E nós também temos a Senad, que é a Central Nacional de Armazenamento. Então, a coordenação geral faz essa normatização, o controle de qualidade, né? Enfim. E a Senad vai ser onde vai ser armazenado esses imunobiológicos, certo? E aí, de lá é que vai sair para as instâncias, tá? Então, na instância nacional, como a gente já viu, nós temos 45 tipos de imunobiológicos, tá? No geral. Agora foi adicionado também a pneumo 13, a vacina pneumo 13, então deve ter já mais de 45 imunobiológicos ofertados. E aí, da instância nacional, a gente vai para a instância estadual, tá? Na instância estadual, assim como na nacional, também vai ser feito armazenamento, conservação. Quando saiu da nacional, né, da federal, da instância nacional para a estadual, então a responsabilidade por manter a qualidade do imunobiológico já é da instância estadual, tá? Então, as instâncias estaduais, elas são 27, porque geralmente as são capitais, tá? Então, são 27 centrais de instâncias estaduais. E aí, assim como a outra vai ser responsável pelo armazenamento, conservação e transporte e recebimento, né, desses imunobiológicos. Da instância estadual, ela pode ser liberada diretamente para a municipal ou também, antes da municipal, dependendo da localização, para uma regional, tá? Por exemplo, aqui a gente tem a regional de Mossoró, tá? Então, é distribuído da estadual para
para a capital, aliás, da nacional, né, da instância nacional, para a estadual, que é na capital, que é Natal, só que de Natal para os demais municípios, às vezes fica muito longe. Então, para o imunobiológico não perder qualidade, eles mandam para uma regional, tá? E a nossa regional é em Mossoró. Então, de Mossoró, que é uma instância regional, que ainda obedece à instância estadual, de lá é distribuído para os municípios. Quando é um município mais próximo, um município menor, ele é distribuído diretamente da estadual para a municipal. Como existem muitos municípios e de Natal para os demais fica um pouco longe, então é distribuído para uma regional e a regional distribui para os municípios mais próximos. Mas, da mesma forma, ela também vai ter que fazer o quê? Recebimento, armazenamento, conservação e transporte desses imunobiológicos, certo? Chegou na instância municipal, chegou no município, vai ser feito todo esse também, certo? Só que aí, do município ainda não é a instância final, existe ainda, além da instância municipal, a instância local. O que seria essa instância local? A instância local seria a sala de vacina, tá? Que vai estar diretamente em contato com o usuário. Então, entrou diretamente em contato com o usuário, é uma instância local, certo? Então, é a unidade básica que é uma instância local. Então, qual seria a instância municipal? Aqui em Açu, por exemplo, nós temos a sala de vacina, tá? Lá no centro clínico. Então, lá é uma instância municipal. De lá, é distribuído para as unidades básicas da cidade. Então, lá é uma instância municipal e as unidades básicas são instâncias locais, porque são elas que lidam diretamente com o usuário, certo? Então, a instância local, ela vai ser a sala de vacinação e também o CRI, que é o Centro de Referência Imunobiológico Específico, tá? Essas duas instâncias locais, que lidam diretamente com o usuário. E aí, nós temos um período e uma temperatura de armazenamento para os imunobiológicos nas instâncias da rede de frio, certo? Que seria, no caso, por exemplo, na Senad, que nem a gente viu aqui nesse primeiro quadrinho, olha, na Senad e nas centrais estaduais. A Senad não é nacional, pronto, então nas instâncias nacionais e nas estaduais, os imunobiológicos eles vão poder ficar de 6 a 12 meses. De 6 a 12 meses. E aí ele vai ser armazenado de duas formas, em temperaturas positivas e em temperaturas negativas, tá? Então, em temperaturas positivas, qual vai ser a temperatura que eu vou poder armazenar essas vacinas, esses imunobiológicos? Seriam entre mais 5 ou mais 2, entre mais 2 e mais 8, tá? Então, em temperaturas positivas, seriam entre mais 2 e mais 8. Então, a gente vai armazenar vacinas e diluentes, soros e imunobiológicos e também a febre amarela, tá? Então, na Senad e nas centrais estaduais, a gente vai poder armazenar de 6 a 12 meses esses imunobiológicos, sempre em temperaturas de, quando for positivo, entre mais 2 e mais 8, tá? Uma temperatura ideal seria o mais 5, tá? Entre mais 2 e mais 8, temos como ideal o mais 5. 5 positivo, né? 5 graus. E aí, quando for armazenado em temperatura negativa, seria entre menos 15 e menos 25 graus, tá? E aí só seriam armazenados em temperaturas negativas, ou seja, só seriam congeladas a febre amarela e a VOP, tá? E somente a gente está falando das centrais, né? Que seria nacional, da Senad, e das centrais estaduais. Então, nacional e estadual pode abordar esses dois tipos de armazenamento, tá? Em positivo e negativo. Positivo entre mais 2 e mais 8, com o ideal 5 graus, e em condições negativas, que seriam entre menos 15 e menos 25, sendo que em negativo será armazenado a febre amarela e a VOP, tá? Então, somente essas duas vacinas, elas podem ser congeladas em temperaturas negativas, tá? As demais, juntamente com os soros e diluentes, apenas em temperaturas positivas. Somente congela o quê? Em temperatura negativa de entre menos 15 e menos 25, a febre amarela e a VOP, tá? Nas centrais regional, distrital, que é o DF, e municípios, as municipais e também no CRI, vai ser armazenado em quanto tempo? De 3 a 6 meses. Em temperaturas positivas, entre mais 2, mais 8,
vacina, diluente, assim como no outro, né? Soros e imunoglobulinas. Mas só qual a diferença? Aqui nós vamos também nas regionais, municipais, distrital e no CRI, além da febre amarela, a gente também vai poder armazenar de forma positiva a AVOP, tá? Também vai armazenar de forma negativa a febre amarela e a AVOP, tá? Então, aqui, ó, nas centrais nacionais e estaduais, somente a febre amarela era colocada em positivo, tá? Nas regionais, distritais e municipais, assim também como o CRI, além da febre amarela, também vai ser colocada a AVOP, tá? Em condição positiva, também pode. Mas também podem ser armazenadas a níveis negativos, a febre amarela e a AVOP, tá? Na local, que é aquelas unidades básicas, diretamente na instância local, diretamente com o usuário, não vai se colocar em negativo, nunca, tá? Então, na instância local, não se congela imunobiológicos, tá? Não tem aporte, não tem capacidade para isso. Então, na instância local, não se tem acondicionamento de forma negativa, tá? Então, não se armazena em câmaras negativas na instância local, tá? Então, a instância estadual e nas regionais, nas municipais e nas locais em câmaras positivas, a gente vai armazenar, tá? Entre mais 2 e mais 8, com o ideal de mais 5 graus. Nas instâncias de nacional, estadual, regional e distrital, municipal e CRI, a gente pode também armazenar em câmaras negativas, entre menos 15 e menos 25. Na local, a gente não armazena de forma negativa. Tá? A gente não congela a vacina em unidade básica. E aí, atualmente, são utilizados 2 equipamentos para fazer o armazenamento desses imunobiológicos, tá? Que são câmaras refrigeradas e freezers científicos, tá? Atualmente, não é permitido, embora ainda exista o uso delas, não se é mais permitido o uso de geladeiras, tá? Precisa ser uma câmara refrigerada. O que é essa câmara refrigerada? Elas são câmaras que vão manter uma temperatura fixa entre mais 2 e mais 8, com o ideal, como eu já comentei lá atrás, com a temperatura de 5 graus positivos. Esse é o ideal, tá? Mas sempre vai, estando entre mais 2 e mais 8, vai ser uma temperatura correta, tá? Em uma câmara refrigerada. E existem os freezers científicos que vão ser aplicados a imunobiológicos que podem ser armazenados em temperatura negativa. Quais são os que podem ser armazenados em temperatura negativa? A febre amarela e a AVOP, somente esses 2 imunobiológicos. Então, as câmaras refrigeradas vão abrigar, vão armazenar imunobiológicos de forma em temperaturas positivas e os freezers científicos em temperaturas negativas, tá? E aí nós temos, para vocês verem, o que é uma câmara fria e o que é um freezer científico. Aí por que não é mais recomendado usar a geladeira? Porque na geladeira, a distribuição da temperatura ela não era uniforme, tá? Não é uniforme. Então, por isso existia uma distribuição na hora de guardar os imunobiológicos. Primeiro, os que estão... a primeira prateleira da geladeira não se coloca nada, porque pode se congelar, porque fica mais próximo do freezer. Na segunda, as virais. Na terceira, as bacterianas. Não se colocava nada na porta. Então, isso já não se utiliza mais, é uma nomenclatura antiga. No entanto, na realidade ainda existe, tá? Mas o correto é que não se usa mais geladeira. Se usa câmara fria. Por quê? Porque aqui, olha, a temperatura ela é uniforme em todo o equipamento, então é uma temperatura só, tá? E aí é armazenado nessas gavetinhas, e aí é melhor, tá? E esse é o freezer científico, que geralmente só é usado nas instâncias nacionais ou estaduais, regionais, nunca nas municipais, nem nas unidades locais, tá? É para fazer o congelamento, como a gente viu, essas daqui, essas científicas, eles armazenam temperatura negativa, né? E as câmaras frias em temperatura positiva. E aí, como eu falei para vocês, o refrigerador de uso doméstico, que seria a geladeira, ele não é mais recomendado para armazenar imunobiológicos, pelo que eu já falei, né? A questão da temperatura, ela não é homogênea. E não é permitido de refrigerador tipo frigobar, tá? Não é permitido
para armazenar imunobiológico. E aí nós temos a geladeira, né, com a câmera fria, né? Então, essa prateleira aqui, ela não deveria ser usada para nada. Na primeira não se põe nada, porque pode ser que congele, na segunda, as viragens, na terceira, as bacterianas, assim por diante. Então, sempre que abria a geladeira, entrava em contato com o ambiente e a temperatura, ela variava. Então, podia ser que o imunobiológico perdesse alguma das suas qualidades. Então, hoje o que se recomenda utilizar são câmaras frias. E os equipamentos que é utilizado na cadeia de frio, nós temos câmaras refrigeradas e freezers. Ah, mas você não falou que era freezer científico? Só que os freezers científicos para armazenar vacinas somente nas instâncias estaduais, nacionais, tá? Nas municipais, não. Então, nas municipais, a gente usa câmara refrigerada para as vacinas, e aí deve ter sempre algo indicando que é uso exclusivo de vacinas, não se coloca insulina, não se coloca outras coisas, apenas vacinas. E os freezers, que são esses normais, esses freezers normais, eles são utilizados apenas para colocar os gelox, tá? Que vai fazer o acondicionamento de gelox para ambientar as caixas térmicas. Então, aplicar, quando a gente for organizar a câmara fria, o que a gente vai fazer? Vai aplicar o sistema PEPS, tá? Primeiro entrar, primeiro sair. Então, aqueles imunobiológicos que chegaram há um mês atrás, quando eu trouxer os desse mês, né? Eu vou colocar os desse mês mais atrás e os do mês passado na frente. Porque eles têm maior, eles vão vencer mais rápido que os que eu trouxe agora, que são mais. Então, utiliza-se o sistema PEPS, primeiro entrar, primeiro sair, só para ter uma organização, tá? Elaborar o mapa ilustrativo e mantê-lo em local de fácil acesso. Esse mapa ilustrativo ele vai ser apenas para uma questão organizacional, tá? Para não precisar estar abrindo a câmera e procurando um imunobiológico. Não, lá no mapa já vai ter dizendo a tríplice viral, tá na prateleira tal, sabe? Para ver a questão da organização naquela prateleira e tiro apenas aquele imunobiológico que eu vou precisar, tá? Checar e registrar a temperatura diariamente no mapa de registro, no mínimo 2 vezes ao dia. Então, deve ser feita essa checagem da câmara fria, tá? Da temperatura, no mínimo 2 vezes ao dia. Ou seja, pelo menos, né? Ao começar o expediente e ao terminar o expediente. Mas durante o dia eu posso fazer mais de uma checagem, tá? Mas que no mínimo deve ser feito pelo menos 2. Organizar os imunobiológicos nos compartimentos internos sempre não qual foi o imunobiológico, tá? Então, não tem essa necessidade de diferenciar, tá? Na câmara fria, na geladeira comum já tem, né? Porque tem vacinas que não podem ser congeladas, né? Só pode ser congelado o quê? Febre amarela e volta. Fora essas, não se pode. Então, sempre tinha-se o cuidado, tem-se ainda, tem lugares que usam, de não colocar esses imunobiológicos que não podem ser congelados na primeira prateleira, nem colocar na porta. Então, na câmara fria, que é a legislação vigente, né, o que a gente vem seguindo, então não existe mais essa necessidade de diferenciar a distribuição desses produtos por tipo ou por compartimento. Na câmara fria, a temperatura ela é de forma uniforme, tá? Realizar os procedimentos de limpeza com estoque reduzido, preferencialmente no início da semana, para que o usuário possa monitorar ao longo da semana o funcionamento pleno e adequado do equipamento de refrigeração. Não realizar a limpeza na véspera de feriado prolongado ou ao final da jornada de trabalho. Ou seja, quando for fazer a limpeza da câmara fria, deve ser feito com o quê? Com estoque reduzido, porque senão vai dar muito trabalho, você vai tirar várias vacinas, vários imunobiológicos, vai demorar a tirar, eles vão ficar lá muito tempo, numa outra temperatura, vai demorar a voltar, porque é muito. Então, quando o choque estiver baixo, a gente vai fazer a limpeza desse equipamento e preferencialmente no início da semana, tá? O estoque reduzido no início da semana justamente para ter um controle, porque se depois da limpeza tiver tudo arrumadinho, houver algum tipo dá conta, tá? A gente consegue ver o que é. E aí, se fizer isso numa véspera de feriado ou
no feriado prolongado, ou um final de semana, que vai pegar sábado e domingo que não vai se trabalhar, então pode acontecer algum tipo de alteração e aí a gente não vai ter como. Então pode acontecer da temperatura variar para menos, e aí ou para mais, né? E esse imunobiológico acabar perdendo algumas propriedades, tá? Então sempre fazer isso com estoque reduzido e no início da semana para dar tempo acompanhar, monitorar. E aí é o mapa ilustrativo, só para vocês terem uma ideia, né, que eu falei, porque a gente vai fazer como? Vai botar o nome da instituição, o set point, ó, essas câmaras refrigeradas, elas têm um alarmezinho que quando chega na temperatura ideal, ó, lembra? A temperatura ideal é mais 5, então entre mais 2 e mais 8, mas a ideal é a 5 graus positivos, tá? Então, a marca do freezer, da câmara, na verdade, né? Então, vai se avaliar sempre aí, compartimento imunobiológico, na primeira prateleira, vacina de poliomielite, na segunda, a tríplice viral, na terceira. E seria justamente não pelo acondicionamento, tá? Porque a temperatura é igual como um todo, mas por uma forma de organização e saber diretamente aonde ir quando abrir. Como é feito o transporte desse de um lugar para outro, tá? Como que é feito? O transporte ele é feito entre as instâncias somente em temperatura positiva. Vai transportar temperatura positiva. Qual a temperatura ideal? Mais 2 e mais 8. Entre 2 graus positivos e 8 graus positivos. Então, são utilizadas caixas térmicas com bobinas reutilizáveis ambientadas a 0 graus. Então, nós temos aqui as bobinas que no serviço é conhecido como Gelox, só que Gelox é a marca, mas enfim, é popularmente conhecido como Gelox, tá? As bobinas reutilizáveis, e elas devem ser armazenadas naqueles freezers normais que a gente viu. E aí, quando a gente for reutilizar ela, é importante fazer a ambientação dessa bobina, tá? E aí ela deve ser ambientada até 0 grau. Então, o que vai fazer? Vai retirar a bobina do freezer, ela vai estar totalmente coberta com uma capinha de gelo, e aí a gente vai deixar ela do lado de fora. Quando é que ela vai chegar a 0 grau? Quando aquela capinha de gelo estiver totalmente desmanchada, tá? Ela tiver então, derreteu, a gente vai lá, põe o termômetro de cabo extensor e verifica se realmente está a 0 grau. Mas geralmente sim, né? Saiu aquela capinha, já está a 0 grau e a gente já pode colocar nas caixas térmicas para fazer a ambientação da caixa e para poder colocar o imunobiológico lá dentro. Deve-se fazer o monitoramento contínuo da temperatura no interior dessas caixas durante todo o processo de transporte de carga. Então, o que a gente vai fazer? Olha, ambientar as bobinas reutilizáveis em quantidade suficiente. Aí ambientou, né? Tirou, deixou lá aquela caixa. Saiu do estado sólido para o estado líquido, 0 grau, tá? Então, 0 grau é a temperatura exata para botar nas caixas térmicas. Dispor essas bobinas no fundo e nas paredes internas da caixa, cobrindo os imunobiológicos, tá? Então, bota ao redor da caixa, no fundo, botou o imunobiológico, cobre, tá? Isso é para transporte, veja. Organização das caixas térmicas para transportar de uma instância para outra. Posicionar o sensor do termômetro no centro da caixa. Monitorar a temperatura máximo 1 grau positivo. Então, a gente vai pegar o termômetro de cabo extensor, vou mostrar para vocês. E aí vai colocar no centro da caixa e vai observar a temperatura, tá? A temperatura ideal para o transporte, né? A ambientação da caixa deve estar em 1 grau positivo. Aí está em 1 grau positivo, organiza os imunobiológicos no interior da caixa de maneira segura para que eles não fiquem soltos. Então, o que seria essa forma segura de manter os imunobiológicos dentro? De forma a colocar nas suas embalagens, ó, geralmente nas embalagens secundárias, tá? A embalagem primária é a que está diretamente em contato com o imunobiológico. A secundária, ó, que geralmente é uma caixinha que armazena as embalagens primárias. E a terciária é uma embalagem maior, tá? Que vai armazenar a secundária e a primária dentro dela. Do mesmo jeito que está aqui na ilustração. Então, para ambientar as caixas, só para a gente lembrar, não se usa gelo em escama e gelo em barra. Não utiliza, tá? O que é que utiliza para ambientar as caixas térmicas? As bobinas reutilizáveis, tá? O chamado Gelox. Bobinas reutilizáveis, tá? Então, nada de usar gelo em barra ou gelo em escama. Para vacina humana, imunobiológico,
Não usa gelo em escama nem em barra. O que a gente usa? Os gelox, que são chamados de bobinas reutilizáveis, tá? E aí, quando a gente for botar os imunobióticos na caixa, a gente vai colocar em suas embalagens geralmente secundárias, tá? Secundárias. Daí eu trouxe para vocês verem o que é uma embalagem primária, é a que entra em contato diretamente com o imunobiológico, a secundária, que armazena as primárias, e a terciária, que vão ter várias secundárias dentro. E aqui, por exemplo, ó, tem um parágrafozinho lá, chamando a atenção, né? Lá no caderno de atenção. Na caderneta. Não é permitido o acondicionamento de doses aspiradas de frasco multidose em seringas. Então, vai fazer o transporte, porque eu quero agilizar, vou aspirar logo, deixar tudo preparado nas seringas. Não, isso não existe, tá? É proibido, isso não pode, tá? Porque acaba alterando as propriedades da vacina. Então, não se deve manter, não se deve acondicionar as doses aspiradas em seringas, tá? Então, aspirou, já administra no paciente. Então, não pode existir período que vai ser aspirado e deixar lá guardado. Não, aspirou, aplica no paciente. E aí, por último, terminou de acondicionar, botou todos os geloquezinhos, ambientou a 1 grau positivo, colocou de forma segura os imunobiológicos, geralmente em suas embalagens secundárias, colocou o geloque em cima também, né? Transporte, o que vai acontecer? Vai lacrar com a fita adesiva, identificá-la externamente com o produto termolábil, indicando a temperatura adequada e a conservação, tá? Monitorar a temperatura durante o transporte, é importante também. Olha como é que a gente vai fazer, ó. Colocar as bobinas reutilizáveis no fundo da caixa, colocar essas bobinas também nas paredes da caixa térmica e os imunobiológicos no centro da caixa. Olha como é que tá aparecendo aqui, ó, na sua forma secundária, a sua embalagem secundária, tá? Os imunobiológicos dentro, tá? Então, aqui, ó, coloca no fundo, nas paredes, coloca o imunobiológico dentro, lógico, quando tiver a 1 grau, como a gente viu, e aí coloca mais outro em cima, tá? Isso é para transportar. E aí nós temos para vocês verem o termômetro de cabo extensor, o que é, e para durante o transporte, já está transportando, e eu quero saber a que temperatura está, a laser, tá? Então, esse daqui ele não é recomendado para utilizar dentro da caixa ou para fora da caixa, enfim. Para o transporte, na hora que está transportando, é recomendado usar o termômetro a laser, tá? Esse aqui se utiliza geralmente na própria sala. E aí, ó, como é que organiza a caixa térmica para uso do dia, lá na sala mesmo? Então, recomendo-se o uso de caixa térmica de poliuretano, tá? Não é mais aquelas que a gente usa de isopor, tá? Não usa mais caixa de isopor para transporte, tem que ser as caixas de poliuretano com capacidade mínima de 12 litros. Então, gravem bem, tá? Isso daqui, ó, qual a capacidade das caixas térmicas? Tem que ser de poliuretano com capacidade para no mínimo 12, tá? A quantidade de litros correta são 12. E aí, utiliza-se também as bobinas reutilizáveis, já ambientadas, como a gente viu, a 0 grau, nas laterais internas da caixa. E aí, vai posicionar o sensor do termômetro no centro da caixa, fazendo um monitoramento dessa temperatura até atingir 1 grau positivo, tá? Até atingir 1 grau positivo. E aí, vai ser feita a troca dessas bobinas reutilizáveis sempre que necessário, máxima lá dentro da caixa atingir 7 graus positivos. Lembra que é de 2 a 8, então atingiu 7, a gente já vai ter que estar trocando essas bobinas para não ocorrer uma variação da temperatura e acabar a vacina perdendo algumas das suas propriedades, tá? Então, é imprescindível o monitoramento contínuo dessa temperatura, justamente para quando atingir no máximo 7, a gente não ficar esperando chegar a 8. Chegou a 7, a gente as bobinas, tá? E aí, uma diferença aqui das caixas para uso diário é que aqui as bobinas, elas vão ser colocadas apenas nas laterais, tá? Na de transporte, a gente coloca nas laterais, no fundo e em cima. Aqui a gente vai colocar para uso diário somente nas laterais da caixa, tá? Mas os demais procedimentos são iguais, né? Ambienta elas a 0 graus, coloca o termômetro para saber se dá 1 grau positivo. E aí, pode-se colocar os imunobiológicos dentro, tá? Então, é imprescindível o monitoramento contínuo, tá? Não é porque não está monitorar. Precisa estar monitorando. Chegou a mais 7 graus positivos, a gente já faz a troca. Por quê? Porque máximo mais 8, tá?
E é isso. Eu vou deixar também para vocês a questão da atividade, tá? Tem mais a segunda atividade agora vai ficar disponível para vocês. Além disso, a gente tem mais uma vez os materiais. Deixo os links, tá? Eu vou deixar os links com relação a diabetes. Então, se vocês quiserem saber, ver melhor como é que é feito cada teste daqueles de sensibilidade, eu vou deixar para vocês também o link. É ótimo o vídeo que mostra perfeitamente como é feito o teste de diapasão, o teste do monofilamento, certo? Então, deem uma olhadinha assim que possível também nos links dos vídeos. Façam a atividade. Mais uma vez, a gente se encontra na quinta-feira à noite. E na sexta-feira, a gente tem o prazo máximo para fazer a entrega dessa atividade, tá? É do mesmo questões, cada uma valendo meio ponto, e todas são objetivas de marcar. E aí a gente vai agora para. A gente vai parar por aqui, né? A terceira aula se encerra aqui. E aí, na quarta aula, a gente vai ver o que é. A gente vai falar sobre a imunização, né? Falar mais especificamente sobre de vacina e também a questão do calendário vacinal. A gente vai ver vacina por vacina, o que é cada vacina, para que serve cada uma. Então, até a próxima aula e espero que vocês venham estudando, venham acompanhando tudo, tá? Qualquer dúvida é só chamar aqui na plataforma ou também pelo WhatsApp. Valeu!